Irmãos, o Senhor quer permear todas as áreas da nossa vida através da sua palavra. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus e ministrar esta palavra, é de uma responsabilidade extraordinária. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela que transforma. Mas não a palavra que é dita, falada, a palavra que é revelada, é a palavra que entra no teu coração. Por isso que a Bíblia diz, quando ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém, queridos? Tem uma mensagem aqui que vai ser pregada. Todo domingo vai ter uma mensagem aqui que vai ser pregada. E uma parte é com quem vai ministrar, e uma parte é quem vai ouvir. Já falei isso para vocês. Mas Deus, ele quer. Deus, ele tem interesse em transformar sua vida por completo, em todas as áreas. E uma mensagem pode mudar a sua vida completamente. Uma mensagem, eu estava ouvindo uma mensagem, até postei no YouTube da igreja, daquele pastor que ministrou a primeira mensagem na igreja de Kentucky, nos Estados Unidos. Começou um avivamento lá na universidade, eu peguei uns vídeos de lá na época, até postei no canal. O canal cresceu muito, o número de inscritos, por causa daqueles vídeos. Mas o pastor, ele pegou a mensagem normal, simples, mas tinha um peso ali. Pode observar, está lá no canal da igreja. A mensagem simples que ele falou, mas tinha um peso. Aquilo ali mexeu muito comigo. Porque aquilo ali fala da responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. O tempo que você gasta preparando o teu coração, preparando a tua vida para você entregar aquela mensagem. E a partir da mensagem dele começou o avivamento lá naquela universidade de Asbury. Então, uma mensagem dessa está sendo pregada aqui no domingo. Uma mensagem dessa pode trazer um avivamento inteiro para a cidade de Ribeirão Pires. Quem crê que isso pode acontecer? Foi pregada aqui, mas eles terminaram a pregação lá e quando terminaram a ministração, o fogo de Deus desceu, pegou no jovem que tinha lá, eles começaram a orar, não pararam mais. Passou um dia, 2 dias e continuou. E começou vindo gente de todo mundo. Do Brasil, foi mais ou menos umas 50 pessoas do Brasil para lá, pastores, para ver o que estava acontecendo lá. Um movimento extraordinário começou a acontecer. Então eu queria pedir isso para os irmãos, quando você vai numa célula, pode acontecer um avivamento naquela célula. Às vezes você vai na célula, eu sei que os irmãos brincam muito, e a célula é um lugar de brincar, rir, dar risada, comer. É para isso. Mas se os irmãos vão na célula só para isso, tem algo errado. Porque aquela célula pode começar o avivamento no bairro inteiro e chamar a atenção do mundo todo. Porque a gente não pode limitar o Espírito Santo. E quem sabe se o avivamento vai começar lá na tua casa, lá na tua célula essa semana? Quem sabe? Mas os irmãos têm essa expectativa? Vocês vão na célula com essa expectativa? É isso que os irmãos precisam entender. Porque aquilo ali mexeu comigo demais. Eu tinha encargo já com a igreja, com a pregação da palavra, com cada mensagem, mas depois daquilo ali, eu mudei completamente o encargo e a preocupação antes de subir no púlpito. De verdade. O avivamento da África do Sul, a mesma coisa. Eu contei já para vocês. A igreja estava meio parada, alguns irmãos meio desanimados, mas aí 3 irmãos da igreja falaram assim, eles não falaram mal da igreja, não criticaram, não saíram dizendo assim, a gente está morrendo espiritualmente. Eu já ouvi isso há uns anos atrás. Ninguém falou isso. Mas os irmãos perceberam que tinha o termômetro da igreja e alguns irmãos estavam meio baixo. O que eles fizeram? Falaram assim, a gente vai orar lá no prédio da igreja, a gente vai se trancar lá e vai orar para essa igreja se avivar e pegar fogo na cidade. E começaram num período de um mês, não aconteceu nada. Depois começaram a orar de novo, mais um mês, não aconteceu nada. E aí alguém reuniu e falou assim, nós vamos parar de orar. A gente vai parar porque a gente já orou e tal, e nada aconteceu. Olha como está a situação e tal. Aí uma das irmãs, foi irmãs, tá? Se levantou e falou assim, não, a gente não pode parar. Eu tenho uma palavra de Deus, a gente não pode parar. A gente tem que continuar a orar. Aí continuou. Aí mais 15 dias orando, aí o fogo desceu sobre aquela igreja, sobre aquelas irmãs, que era 4, 5 ali. E aí pegou fogo em toda a África do Sul.
Pode pensar sobre o avivamento na África do Sul. Foi assim que aconteceu. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Para vocês criarem expectativa em um culto. Criar expectativa em uma célula. Toda vez que a palavra de Deus vai ser ministrada, você deve estar pronto, posicionado espiritualmente. Alguém pode dizer amém? Olha para o seu irmão que está dizendo, ela fala assim, nunca durma numa pregação, irmão. Não cometa esse erro. Amém ou não amém? Eu ouvi alguém falando, aquela pregação, se for daquele jeito, eu durmo. Já ouvi. Mas o problema não é a pregação, o problema é você que não dormiu direito, né? Aleluia. Amém. Mas o Pai está aqui. Amém? Levante as mãos para ele, lembra de Davi? O sacrifício da tarde. Amém? O sacrifício da tarde é o levantar das minhas mãos às 3 horas da tarde. O levantar as mãos tem um significado. Amém, irmão? Olhe para cá. Levantar as mãos tem um significado espiritual. Senhor, nós estamos aqui mais um culto, mais uma vez, e eu oro. Eu quero pedir ao Senhor para falar com a gente, através dessa mensagem, desta palavra, Pai. Que o Senhor venha ungir esse ambiente físico e espiritual. Que o Senhor venha ungir esta mensagem, esta palavra, de maneira que ela alcance as nossas vidas, o nosso coração, e nos transforme em um servo de Deus melhor, mais atuante, mais ativo, mais ungido. Em nome de Jesus eu oro. Peço que todas as vozes do inimigo se calem e que somente o doce Espírito Santo tenha liberdade para falar, para se mover nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós repreendemos toda voz maligna e pedimos ao Senhor que fale com a gente, Pai. Nós temos uma semana de desafio, desafiadora. Nós precisamos do Senhor, guiando as nossas vidas, nos dirigindo, nos guiando. Eu oro pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar. E a mensagem? Mateus capítulo 16. Recentemente eu falei com os irmãos a respeito. Recentemente eu falei com os irmãos a respeito do valor do reino. Lembra? Do valor do reino, que a gente parece que não tem aquela valorização da seriedade que é o reino de Deus. A gente está dentro, está inserido dentro do reino. E às vezes a gente não tem essa percepção, esse encargo, essa visão, essa revelação do valor do reino. Eu falei sobre as pérolas e tal. Né? E hoje eu quero falar também do reino. Você sai de casa, vem aqui, senta para um culto, e você não tem noção do desdobramento que vai acontecer na tua vida depois desse culto. Você não tem essa percepção, essa revelação disso, né? A mesma coisa é o temor do Senhor, o temor de Deus é a chave da sabedoria, diz lá em Provérbios. Vai perdendo o temor. Temor, a reverência, o respeito, a expectativa santa de que Deus vai falar, que Deus vai se revelar a nós. No momento, por exemplo, de que alguém vai ler um versículo na sua casa. Então, na tua casa está acontecendo a reunião e tal, e tem um momento que alguém vai abrir a Bíblia e vai ler um versículo. Aí eu te pergunto, você está atento à palavra? Está atento àquela palavra que vai ser lida, aquele versículo? Então isso é muito importante. Amém, irmãos? Então eu quero falar sobre as chaves do reino de Deus e a conduta do reino. As chaves do reino de Deus e a conduta deste reino. E o texto é Mateus 16, do verso 13 ao 20. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te disse, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. O Cristo. Aqui Jesus está conversando com os seus discípulos e ele entrega essa dádiva a eles, que é as chaves do reino de Deus, a chave do reino dos céus. E o que eles ligassem na terra, presta atenção nisso. Isso aqui é uma dádiva. E o que eles ligassem na terra teria sido ligado nos céus. E o que eles desligassem na terra teria sido desligado nos céus. Olha aqui, que palavra extraordinária, não é? A gente fala tanto das chaves do reino, né, na igreja e tudo, mas a gente não para pensar o que realmente está nas nossas mãos. Então o Senhor reúne os discípulos ali e ele começa a entregar a eles esta dádiva. Isso aqui é algo, querido, sobrenatural. O que eles ligassem na terra teria se ligado no céu. Isso é muito forte. O Senhor Jesus então nos dá responsabilidade para destravar as bênçãos do céu. Olha para cá, diga, isso aqui é autoridade para destravar os tesouros do reino de Deus. Olha para mim, presta atenção. O reino de Deus tem tesouros gloriosos. Tem tesouros lá. São presentes de Deus para nós. São bênçãos do céu para nós. De maneira que para você destravar esses tesouros, essas bênçãos, você vai precisar usar o quê? As chaves. Sim, porque a chave aqui é para abrir alguma coisa. A chave aqui é para destravar alguma coisa. As chaves aqui não é dada como se fosse um brinquedo. Não! É para destravar algo sobrenatural. Muitos irmãos vivem essa vida cristã sem usar essas chaves. E por isso, não usa, não recebe dos tesouros que são nossos, que são nossa herança, que Deus nos deu. Amém? Olha para cá, irmão. Tem coisas na palavra de Deus que você precisa se apropriar delas. Se apropriar delas. Um outro exemplo paralelo aqui é Efésios. Eu queria ler com vocês agora a respeito de algo que é seu e que você precisa se apropriar disso. Abre lá em Efésios, todo mundo, 6, verso 13 ao 17. Efésios 6, do 13 ao 17. Olha só, isso aqui, por exemplo, é algo que você tem que se apropriar disso aqui. Os irmãos entenderam isso? Cada um de nós precisamos nos apropriar disso aqui que eu vou ler agora. Caso contrário, você vai ser atacado pelo inimigo. Caso contrário, você vai sentir desânimo e paralisação no meio do processo. Caso contrário, você vai desistir de servir Deus. Você vai abandonar a fé. Se você não se apropriar disso que eu vou ler agora, que é uma outra coisa que está a minha e a tua disposição no reino. Aí você vê irmão sendo atacado na vida espiritual, atacado na mente. Você vê irmão abandonando a fé, abandonando Cristo, abandonando tudo. E por que o fazem? Porque não estão se comportando com as dádivas
que estão à sua disposição, que provém do reino de Deus. Vamos ler juntos. Olha o que diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu fico imaginando um irmão, um crente, que não toma isso, que não se apropria disso, que não coloca sobre a sua vida isso. Isso o quê, pastor? As armaduras de Deus. Você precisa revestir. Esta manhã, por exemplo, você tem que se revestir das armaduras de Deus. Para pensar nisso. Para refletir. Amém ou não amém? Então, isso é um ponto. Então, estamos hoje falando aqui sobre as chaves do reino de Deus. Eu lembrei desse texto, que é uma apropriação de algo que está no reino de Deus. Para você ser bem-sucedido espiritualmente. E olhe para cá, ser bem-sucedido no reino de Deus, sabe o que significa? Diga perseverança. Se manter vivo, se manter de pé, se manter inabalável. Aí você pode dizer, pastor, mas a fé sem obras é morta. Mas antes de fé, de obra, de qualquer coisa, você tem que se manter vivo. Paulo diz para Timóteo, toma cuidado de ti mesmo e da tua fé, que há em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Paulo diz para Timóteo, você é um jovem pastor, está na linha de batalha. Em primeiro lugar, te preserva, te cuida, te mantém intacto. Fica firme. Diga glória a Deus. Vocês não querem salvar o mundo, salva você primeiro. Cuida da tua fé, cuida da tua espiritualidade. Zela. Coloca sobre você o capacete da salvação, o escudo da fé, permaneça. Não adianta você começar bem, todo mundo começa bem, mas a maior parte termina mal. Eu quero terminar bem. Alguém pode dizer amém? Ah, não, pastor, tem que ter obra da fé, tem que ter obra extraordinária. Tem que ter aonde está escrito na Bíblia. Você tem que se manter vivo. Diga glória a Deus. Lembra? Buscai, pois, em primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, busque primeiro o reino de Deus, o resto é consequência. Podemos dizer assim. Alguém pode dizer amém? Eu falei para vocês sobre o C.S. Lewis, que disse que o que afunda a embarcação não é o mar em fúria, não é as ondas atordoadas no meio do mar. O que afunda a embarcação não é o mar revoltado. O que afunda uma embarcação não é um vento que sopra de todos os lados. Ele diz, o que afunda a embarcação é a água que você deixa entrar dentro do barco. Então, bota o inferno explodindo em minha volta, mas dentro de mim tem que ter minha fé, dentro de mim tem que estar minha espiritualidade, minha comunhão com Deus, minha relação com Deus intacta. Dentro de mim tem que estar o quê? Uma estrutura de vida funcionando 24 horas por dia. Diga glória a Deus. Eu tenho que estar me revestindo das armaduras de Deus, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé e usando as chaves do reino de Deus continuamente. Levante a mão direita. Esta manhã nós vamos usar as chaves do reino de Deus para abrir, fechar, prender, soltar. Diga glória a Deus. E eu estou ensinando a você para fazer isso em casa, na sua jornada, indo para casa, indo para o trabalho. Quando chega do trabalho, é a sua vida diária. Essa palavra aqui não é a palavra para você fazer aqui apenas no prédio da igreja. Aqui é para a gente acionar essas ferramentas, essas chaves. Mas você vai sair daqui e vai fazer durante a semana em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Agora veja, saber das chaves do reino, da sua existência, não é o suficiente, é preciso usar essas chaves. Essa mensagem é muito impactante em nossas vidas, porque elas nos dão acesso a alguma coisa. Portanto, Jesus deu algo extremamente valioso a você e a mim. E às vezes você está penando. Às vezes você está passando um momento que você deveria não estar passando.
Sim, porque tem momentos que você tem que passar, é provação, diga provação. Todo mundo para ser aprovado por Deus, ele tem que passar por provação. Pastor, como é que sabe que a pessoa está passando por uma provação? Quando ela não desiste, quando ela não desanima na fé, quando ela permanece inabalável e vai atravessar assim o outro lado do Jordão com uma lição aprendida, com uma unção nova e com uma autoridade espiritual renovada. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? E quando ele desiste, desanima e larga tudo, aí foi o diabo e a cooperação dele também. Mas olhe para cá, eu posso garantir a vocês que pode sim estar acontecendo alguma atividade na sua vida, em alguma área suspeita. E você sabe que é suspeita. Como assim, pastor? É que você não tem força para lidar com aquilo. Entendeu? Você já cansou, desistiu daquilo. Você desanimou. Então tem uma atividade ali esquisita e ela é espiritual. Ou seja, uma coisa que te oprime, te entristece, te arrebenta, põe para baixo. Você não consegue lidar com isso só. Então tem uma força espiritual trabalhando contra você. Ela é maior do que você. Ela é mais forte do que você. Porque você já tentou conter. E você não teve êxito. Então essa hora você vai ter que se levantar em fé. Você vai ter que se agarrar aos princípios da palavra de Deus. E você vai trazer um rompimento nessas áreas em nome de Jesus. Porque não tem como não dar certo. Repete comigo, diga, não tem como não dar certo. Se Jesus estiver no barco, vai dar certo. Diga glória a Deus. Vai funcionar porque Ele é Senhor da tua vida. Amém? Então hoje você vai então receber, usar as chaves do reino e você irá acessar coisas que você ainda não conseguiu acessar. Você vai acessar. Olhe para cá, quer dizer, um simples comando. Um simples comando você dá no mundo espiritual e ferrolhos se abrem, corrente se quebra, corda se parte, rompimentos acontecem e você flui no Espírito Santo e no poder de Deus. Quando você o faz com entendimento, quando você o faz debaixo de uma revelação, isso é algo poderoso e extraordinário. Então hoje, vamos receber, usar as chaves do reino e você irá então acessar essas coisas extraordinárias. Por exemplo, acesso à sabedoria. Vai usar a chave do reino para você obter o quê? Sabedoria. Sabedoria é fundamental. Uma pessoa que não tem um pingo de sabedoria, ela vai fazer bobagem, ela vai tomar decisões, ela vai decidir, baseado na luz do seu próprio entendimento, ela vai fazer bobagem em algum momento. Ela vai arruinar a sua vida, ela vai arruinar o seu futuro, ela vai fazer um monte de loucura, porque lhe falta o que? Diga sabedoria. A sabedoria você precisa dela para você decidir, para você fazer escolhas. É muito importante você entender isso. Então, com a chave do reino para obter sabedoria, acesso também à presença de Deus. Acesse a presença. Uma das chaves do reino, eu acessei aqui hoje de manhã, por exemplo, lá em Hebreus, é quando você está capenga, passando por um processo, as emoções estão abaladas. Aí você fala assim, como que eu vou acessar o reino de Deus? Como que eu vou falar com o Senhor? Lá em Hebreus diz que nós devemos entrar em sua presença, no trono da graça, no santo dos santos, com ousadia, pelo sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Então repete comigo, o sangue de Jesus me dá acesso ao trono do Pai. Diga, o sangue de Jesus me dá acesso para invocar o seu nome, para chamar o seu nome. Diga glória a Deus. Sim, porque você é um ser humano, você é pecador. E Deus é santo, 3 vezes santo. A Bíblia diz, lá em Amós, que não pode nem contemplar pecado, nem contemplar iniquidade. E você tem acesso a esse Deus com esse excesso de pureza. Através de quem? Do sangue de Jesus. E, obviamente, da pessoa do próprio Senhor Jesus, temos acesso ao Pai. Então, veja, acesso à sabedoria de Deus, acesso à presença de Deus, acesso à autoridade espiritual de Deus,
acesso à provisão divina na sua vida, acesso a uma transformação pessoal. Ou seja, me tornar uma pessoa melhor, mais santa, mais ungida, mais separada, mais comprometida com Deus e com o seu reino. Diga glória a Deus. Então a chave do reino me dá esse acesso também. Amém, irmão? Então tudo é possível se você achar e usar as chaves. Então essas chaves, note aí, um outro ponto. Essas chaves, ao usarmos, ela abre muitas portas. Essas chaves é a base pela qual as portas serão abertas e te levará à entrada para a conduta do reino. Amém ou não amém? Porque o reino de Deus ele tem uma conduta própria. O reino de Deus não é o reino humano. O reino de Deus não é apenas uma filosofia ou uma estrutura humana. O reino de Deus ele não é um conceito natural. O reino de Deus ele tem uma conduta própria, uma linguagem própria. Por exemplo, no reino de Deus você tem que saber falar. No reino de Deus você tem que saber chegar lá. O reino de Deus ele tem um protocolo. Por exemplo, você não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele escuta, ouve e abençoa o humilde. Mas o arrogante, diz o salmista, que ele conhece de longe. E Tiago escreve e diz, Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Diga glória a Deus. Então, se eu chegar a Deus para orar, por exemplo, e o meu coração não estiver numa posição de humildade, de quebrantamento, se eu não assumir essa posição de humildade na presença do Pai, reconhecendo sua grandeza, seu senhorio, seu poderio, e eu não me quebrar em humilhação na sua presença ao orar, se eu não considero essas coisas, me encher de arrogância, de soberba, Deus, o Senhor tem que me dar, Deus, o Senhor tem que fazer. A gente não faz isso aqui, mas eu já vi pessoas que se diz crente que faz isso. Se apresenta diante de Deus como se Deus fosse um empregado dele. Percebe? É um exemplo só, tá, que eu estou dando aqui. Mas a gente está falando aqui do reino de Deus, da chave do reino de Deus e da conduta do reino. Então o cristão precisa se posicionar no reino de Deus adequadamente, biblicamente. Amém ou não amém, meus irmãos? Levante a mão, estou compartilhando com você algo para a gente desatar tesouros do reino nesta manhã. Diga tesouros gloriosos. Amém? Por exemplo, o cristão agora ele precisa adotar, então esse agente do reino, que é cada um de nós agora, precisamos então usar as chaves. Segundo, a nossa conduta deve ser a conduta do reino, porque agora você se tornou um agente do reino, e esse agente do reino de Deus, ao receber as chaves, ele age e se comporta de forma firme, ativa e espiritualmente saudável. Repete comigo, diga firme, ativa e espiritualmente saudável. Sim, porque lá em Tiago 4:7 diz assim, olha para cá, sujeitando-os, portanto, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora veja, vamos ser honestos. Se uma pessoa não estiver mentalmente saudável, se ela não estiver espiritualmente firme, posicionada, vamos ser honestos, ela consegue resistir o diabo? Ela não consegue resistir o diabo nem na vida dela, quanto mais na vida dos outros. E você foi salvo para ser um sacerdote que ministra na presença de Deus. O sacerdote também leva outras pessoas a Deus. Mas você não consegue resistir porque mentalmente você está fraco. Espiritualmente você está fraco. Você não consegue então ser firme, forte, determinado, ativo e vivo no reino. É um agente do reino que é inoperante, vamos dizer assim.
Então é preciso que esse agente do reino esteja firme, ativo e espiritualmente saudável, para ele atuar no reino de Deus. Amém, meus irmãos? E ele vai adotar alguns comportamentos. Por exemplo, humilde de espírito. A gente, no domingo passado, falei sobre as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças é o momento que Jesus senta com os discípulos, com o povo, e o Senhor ensina esse povo como ter uma vida melhor, como ter uma vida triunfante na terra. E aí, no Monte das Bem-aventuranças, ele discorre uma série de princípios do reino. Eu falei para vocês lerem, quem leu aqui, nem vou pedir para levantar a mão. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é onde está os ensinos de Jesus voltados para essas bem-aventuranças. Abre lá em Mateus 5, vamos ler alguma delas aqui. A primeira delas aqui, que você e eu devemos adotar, que é uma conduta do reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz assim: amado, as bem-aventuranças é a chave para você encontrar felicidade. A gente está falando sobre as chaves do reino de Deus, sim ou não? As bem-aventuranças é uma chave para você encontrar felicidade plena. Lá estão. E ele começa assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Agora, o que é uma pessoa humilde de espírito? Na outra tradução está humilde de espírito. Aqui está pobre de espírito. O que é, pastor, uma pessoa humilde de espírito? Escreva aí. É uma pessoa que depende de Deus. É uma pessoa totalmente dependente de Deus. O arrogante não faz isso. O arrogante, ele vai lançar a mão da sua habilidade, do seu conhecimento, da sua experiência. É comum você encontrar alguém assim. Olha, senta aí que eu vou te ensinar. Ele fala assim, não, eu já sei isso aí. Ah, eu já ouvi isso aí. Quando alguém fala, eu já sei isso aí. Eu já ouvi isso aí. Ai, 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 ai. Aí complicou. Complicou. O humilde espírito não se comporta assim. O humilde espírito é uma esponja. Ele ouve de novo, se precisar 10 vezes. Ele é quebrantado. Ele quer aprender, ele quer que aquilo fique grudado no seu espírito. Diga glória a Deus. Então ele diz isso. Então a pessoa arrogante vai se quebrar. Amém? Porque a pessoa arrogante vai buscar paz e felicidade em outro lugar. Uma pessoa que, de forma arrogante, prepotente, ela diz assim, eu vou buscar alegria, paz e satisfação em outro lugar, a não ser em Jesus, ela vai se quebrar. E vai se quebrar todinha. Quem está entendendo, diga amém. Vai se arrebentar, acredite em mim. Porque não existe vida, não existe paz em outro lugar, a não ser em Jesus. Ele disse, eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é transitória e é passageira. Outra coisa, Jesus disse, sem mim, eu sou a videira verdadeira e vocês sem mim nada poderão fazer. Inclusive procurar paz e alegria e satisfação em outro lugar. Alguém pode dizer amém nesta casa? Agora, o humilde de espírito entende essas verdades, coloca na sua vida, aplica e vive essas verdades. Amém ou não amém? Esse é um ponto. Deus diz, ao humilde de espírito, ele dará maior graça. Mas o soberbo, ele vai rejeitar. Está lá em Tiago, capítulo 4, 6. Tiago 4, 6. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles irão a Deus. Vamos repetir, diga, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Presta atenção aqui, tem uma chave também poderosa. As pessoas querem ver Deus. As pessoas querem se encher de Deus, transbordar da sua glória. Mas elas querem manter o coração debaixo de amargura,
não querem perdoar as outras pessoas, são encrenqueiras, não perdoam as pessoas, permite que seus corações encham-se de maldade, encham-se de ódio, desejo de vingança, mas elas querem ver Deus na sua vida, elas querem ver Deus trabalhando e agindo nas suas vidas. Então, meu amigo, você tem que limpar o seu coração de amargura e de ressentimentos. Por quê? Porque isso bloqueia o agir de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém nesta casa? Levante a mão. Quanto tempo vocês não ouvem sobre isso, hein? Estou te falando hoje. Diga, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, eu quero ver Deus na minha vida. Eu quero ver Deus movimentando na minha vida. Então, guarda o teu coração. Limpa o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Porque as impurezas, elas virão de todas as formas. Amém ou não amém, irmãos? Em Provérbios 4, 23 diz: se tem algo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Eu estou falando desde o início aqui sobre você se guardar, se proteger, permanecer firme, mesmo diante de provações. Você tem que guardar o teu coração. Diga, guardar o coração. Olhe para mim agora. Eu tenho que guardar meu coração. Você tem que guardar o teu coração, porque Deus quer se mover na sua vida. Diga glória a Deus. E através da sua vida. Precisa ser guardado. Amém? Então, o nosso coração, a pureza deve entrar em todas as portas do nosso coração. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Ou seja, aqui fala de pureza de coração. Aqui fala de um coração limpo, de um coração puro. E manter um coração limpo, um coração puro não é uma coisa simples. Eu não estou atirando pedra. Porque o tempo todo você vai ser atacado. O tempo todo haverá ofensas em volta de você. O tempo todo você está misturado com pessoas da família, misturado com pessoas no trabalho, e o tempo inteiro você está ouvindo coisas, você está escutando coisas que você se ofende, que te machuca. São ingratidões, são maldades, expressas na língua das pessoas o tempo todo. Você não é bebê, criança, você já deveria saber que é assim. As pessoas são difíceis, são complicadas. E elas nos ofendem com atitudes, com palavra, o tempo todo. Pastor, mas o que é que eu faço para filtrar, para manter o meu coração puro e limpo? Olhe para mim agora. Ore. Levanta as duas mãos. Diga, Senhor, abençoa eles. A Bíblia diz, diga, abençoa eles. Amém ou não amém? Eu entrego nas tuas mãos, lida com eles, abençoa eles, trata com eles, faz isso e aquilo neles. Em nome de Jesus, eu perdoo eles, eu entrego eles, eu vou me manter limpo de coração na tua presença. Alguém entendeu isso? É porque às vezes você fica pensando assim, pastor, por que a minha vida não desata? Por que a minha vida não discorre? Você tem que ser uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Lembra de Mateus 7, 24? Bem-aventurado o homem que não... Mateus 7, 24, né? Sobre os dois fundamentos que eu falei para vocês. Sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Amém ou não amém? Como é que você constrói a casa na rocha? Praticando essas verdades. Porque isso aqui é uma chave do reino de Deus. É o ensino amplo do Senhor Jesus. No Monte das Bem-aventuranças, você tem que ler Mateus 5, 6 e 7. Eu vou insistir. Porque lá tem os fundamentos, lá tem os princípios, que o Senhor Jesus quer que aquela multidão que segue Ele obedeça, siga, porque ali tem uma fonte de paz, ali tem uma fonte de vida, ao praticar aquelas verdades. Diga amém. Então, meu irmão, é assim. Pastor, o que é uma pessoa que não está limpa de coração? É uma pessoa que celebra o mal, deseja o mal, alimenta o ódio, o rancor e o ressentimento. Quem é limpo de coração vai ver Deus em todas as áreas das suas vidas. Amém ou não amém? Por isso que o Senhor ensina isso.
Quer que os discípulos vivam isso. Então, a conduta no reino. Outra coisa, quando você se posiciona no reino de Deus, a sua autoridade é revitalizada. Você pode construir coisas com palavra. Por exemplo, no reino de Deus, você tem que outra conduta do reino, que é outra chave, é o falar. Querido, em nome de Jesus, olhe para mim agora, todos vocês. Tome cuidado no falar. Filtre o que você vai falar. Por exemplo, uma pessoa que está totalmente possuída pela conduta do reino de Deus, é uma pessoa que vai falar de acordo com os parâmetros do reino de Deus. Ou seja, ela vai expulsar da sua vida uma linguagem carnal, uma linguagem negativa. Uma pessoa que está envolvida na cultura do reino de Deus, ela não pode, por exemplo, falar negativamente. Ela pode ser pessimista nas suas análises, nas suas avaliações, no seu julgar. Ela precisa mudar o seu linguajar. Eu sei que não é fácil, porque a gente tem vício de linguagem, hábito no falar. Mas é assim, a Bíblia diz que você vai ter aquilo que você fala. Repita comigo essa palavra, diga, está escrito que o poder da vida e da morte está na língua. Podemos dizer assim, diga, o poder da vida e da morte está no falar. Está claro isso? Diga, vida e morte está no falar. A Bíblia fala de língua, mas a língua não fala por si só. Amém? É o falar que tem vida. É o falar também que tem morte. Então, o seu linguajar, o seu falar, o seu se expressar, ele tem que ser revisto hoje. Levanta as duas mãos, diga, o meu linguajar tem que ser visto. Olha para cá, eu vou te falar uma coisa agora, eu não sei. A Neuza Etioca, antes dela partir para o Senhor, ela disse que você pode recolher algumas palavras. Ela era muito sábia. A Neuza Etioca era mestre na palavra. A Neuza Etioca vivia uma vida inteira em consagração total e absoluta para Deus. Então, eu vou ser honesto com você, o que ela fala é melhor tomar cuidado, porque ela nunca foi vista como uma mulher herética. Não. Ela foi vista sempre como uma mulher respeitada, porque ela deu a vida dela inteira para curar a igreja e sarar a igreja. Então eu quero considerar essa frase que ela disse. Sabe o que ela disse? Que às vezes, você, na oração, você deve mudar o seu linguajar, mudar as suas palavras. E às vezes você falou um monte de palavra que travou a sua vida. Você falou um monte de coisa que travou alguma coisa na sua vida. E ela diz que você recolhe essa palavra, pede perdão ao Senhor, recolhe essas palavras que você liberou. E se posiciona novamente e caminha novamente. Tendo em consideração que o nosso Deus e Pai é um Deus de segunda chance, eu creio que isso é válido. Alguém pode dizer amém? Eu faria o teste. Eu consideraria o que uma mulher que viveu para Deus intensamente falou isso. Tem fundamento. Mas o resto todo considerou Neuza Etioca como uma grande mulher de Deus. Alguém pode dizer amém? Influenciou a igreja no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não. Amém ou não amém? Então olhe para cá. Então uma pessoa que está inserida no reino de Deus, uma pessoa que está sendo conduzida pelos princípios do reino, pela cultura do reino, então ela tem alguns posicionamentos que precisa ser considerado. E um deles é o linguajar. Um deles é o falar. Você está aqui sentado nesta manhã, mas pode sim ter alguma coisa na sua vida que travou em algum momento por causa da sua língua. Porque você já ouviu pregação e ensino de todo jeito sobre o poder das palavras. As palavras. Alguém pode dizer amém? Por exemplo, eu te dou a chave do reino de Deus. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Você acha que isso aí é feito como? Com palavras. Diga palavra. É com palavra, não é calado, quieto. Não, não é. É falando. Falando do reino. Gênesis capítulo 1, vamos ler rapidinho. Diz assim, ó. No princípio criou Deus céus e terra. Olha para cá, o versículo primeiro, sabe o que ele está dizendo?
Esse termo aqui, ó, no princípio Deus criou. Essa palavra aqui no hebraico é Borá. É isso mesmo? Bará. Bará Elohim. Criado nada. Diga criado nada. Diga do nada. Levanta a mão direita, diga criado nada. Por isso que os meus lábios têm que ser consagrados. A minha boca tem que ser consagrada. Diga glória a Deus. As minhas palavras têm que ter um peso no mundo espiritual. Um termo para ligar e desligar, parar e mover. Tem que haver. Como é que se acha que Deus criou tudo? Como é que foi que Ele criou tudo, irmãos? Palavra. Ele falou, Ele criou. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Porque que quando Jesus começava a falar no local, o pessoal das aldeias, dos vilarejos, no circo vizinho, no entorno, todo saía de lá para ouvir Jesus falar. Por quê? Porque as palavras de Jesus salvavam. As palavras de Jesus curavam as pessoas. Alguém pode dizer amém nesta casa? Abra aí Lucas 6 para terminar. 6, verso 18. Lucas capítulo 6, verso 18 e 19. Olhe para cá, isso aqui é Jesus quando abrir a boca para falar. Olha o que aconteceu com as palavras dele. Olha o que diz. Versos 18 e 19. Que vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. E também os atormentados por espíritos imundos, era o quê? Curado. Mas ele expulsou alguma coisa aqui? Ele ordenou seja curado aqui? Não. Ele começava a falar e as curas começavam a pipocar. Levante a mão direita aqui, ó. Ele começava a falar e os demônios começavam a ser arrancados, um atrás do outro. Ele começava a falar e os milagres começavam a brotar. Ele começava a falar e os anjos começavam a se movimentarem. Ele começava a falar e o reino de Deus começava a ser implantado naquele lugar. Levante a mão, diga autoridade espiritual, governo de Deus, cura divina, libertação em massa. Com que, pastor? As palavras de Jesus. Por isso que eu tenho gastado muito tempo em oração, principalmente madrugada, para que as minhas palavras tenham peso real. Para que quando eu declarar, falar, aconteça na sua vida durante a semana, lá no teu trabalho, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Tenho pedido muito isso ao Senhor para Ele ungir minhas palavras, porque tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu já vi pessoas que é semi-analfabeto, não tem uma retórica, uma oratória, ele não tem um timbre de voz bom, ele não tem uma boa capacidade de articulação de palavras, mas é uma pessoa que ele fala e as coisas acontecem. O ministério desata, alguma coisa cresce. Alguma coisa está acontecendo nesse âmbito aí. Só pode ser, não tem outra explicação. Levante as duas mãos, bem alto. Diga, Senhor Jesus, unge as nossas bocas, unge as nossas palavras, para que quando nós falarmos, o reino de Deus se estabeleça, os endemoniados sejam libertos, os doentes seja curado, os perdidos seja salvo. Eu creio de todo meu coração que é uma unção que vem e unge a tua boca. Unge a tua palavra, diga glória a Deus. E esta manhã Deus está ungindo a sua boca e a sua palavra, diga glória a Deus. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saiu o quê? Poder que curava todos. Onde é que ele buscava esse poder? Leia os 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia, para você ver de onde é que saía esse poder, de onde é que vinha esse poder que estava nele. Era nas madrugadas, ele ficava as madrugadas inteiras falando com o Pai, a sós com o Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E ele disse uma certa vez, as palavras que eu digo não falo por mim mesmo, mas tudo que eu vejo, ouço meu Pai falar, isso eu falo. Diga glória a Deus. Diga, Deus quer mudar a minha vida. Agora eu quero que você fique de pé, porque a gente vai... Prepara os irmãos da ceia, Roberto, aí. Os irmãos que vão servir.
Eu quero que você levante suas mãos nesta manhã. Eu quero que você desligue agora. Olha para cá. Lembra que eu falei no início do culto? Que tem alguma coisa acontecendo na tua vida, alguma atividade na sua vida. Estão lembrados que eu falei no início? Que é suspeita, que é estranha. Alguma atividade nas suas finanças, no seu trabalho, suspeita, esquisita. Se você achar suspeita esquisita, ela é suspeita esquisita. Tem origem no diabo, tem origem em outro lugar, não em Deus. Levante as mãos, agora você vai desligar isso na sua vida. Toda falta de progresso na sua vida, tudo que está travado na sua vida. Você está com as chaves do reino de Deus nas suas mãos. Diga as chaves para desligar. Olhe para cá, vamos começar a desligar agora. Diga glória a Deus. Levante as mãos. Imagina agora o rádio, você vai desligar, ele está funcionando, tá? O rádio está tocando, você vai agora pegar o botão e desligar. Pense agora nisso. Só que esse rádio desligado é desligando todo o retrocesso da sua vida. Diga glória a Deus. Então diga, Pai, em nome de Jesus. Diga, eu venho a Ti agora, debaixo da influência dessa palavra. Diga, as chaves do reino de Deus está na minha mão, está nas nossas mãos, está na mão dessa igreja. Diga, nesse momento, Pai, toda situação que está acontecendo, que me parece esquisita, que me parece suspeita, que está me trazendo pobreza, que está me trazendo tristeza, está me trazendo angústia, que está me trazendo retrocessos. Diga, nesta manhã, eu vou desligar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Diga, nesse momento, eu estou desligando toda falta de sorte. Sorte, pastor, sim, mas tem sorte, na Bíblia tem, diga sorte. Diga sorte. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós do Senhor, e farei mudar o quê? A vossa sorte. Tem pessoas que ela é azarada, ela é azarenta, ela acorda de manhã, tudo que ela põe a mão quebra, tudo que ela põe a mão não anda, não vai. É um azar puro, é falta de sorte. Então levante as mãos e diga, nesta manhã, eu estou desligando toda a falta de sorte, todo o retrocesso na minha vida espiritual, na minha vida familiar. Diga, nesta manhã, é culto dos pais. Esta manhã, eu estou desligando todo espírito de rebeldia nos meus filhos, todo espírito de confusão na mente deles, eu desligo agora. Eu tenho as chaves do reino de Deus. Diga, nesta manhã, eu estou desligando todas as cadeias espirituais de Satanás na minha casa, na minha família. Eu desligo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora, eu cancelo agora todas as cordas, todas as correntes que foram usadas para me amarrar, para me prender nessa área. Todo vício, toda autossabotagem, toda repetição de padrão que me afasta de Deus, esta manhã eu desligo sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Toda carnalidade, todo vício pecaminoso, eu desligo, eu quebro, eu anulo, agora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante as mãos e agora eu estou ligando sobre a minha vida prosperidade de Deus, suprimento de Deus, harmonia familiar, harmonia no lar, harmonia em paz espiritual, crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento numérico. Diga, nesta manhã, nós declaramos a bênção de Deus sendo derramada em todas as áreas da minha vida. Diga, nesta manhã, eu estou desligando todo retrocesso, toda paralisação
em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Todas as correntes quebradas nesta manhã, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém nesta casa? Diga glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Vamos consagrar ao Senhor esses elementos. Hoje é dia de participar da mesa do Senhor. Hoje é dia de participar do corpo do Senhor. E ao tomar esse cálice nesta manhã, e ao comer deste pão, nós estamos validando todas as verdades do reino de Deus, todas as verdades contidas nas chaves do reino. Alguém pode dizer amém nesta casa? Vamos consagrar. Senhor, nós apresentamos a Ti este pão e este cálice. E nós pedimos ao Senhor neste momento para consagrá-los, em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que este culto, esta manhã, o Senhor venha trazer a consolidação dos fundamentos do reino de Deus, dos fundamentos da graça de Deus, dos fundamentos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Que essa ceia que será compartilhada, servida nesta manhã, tenha um cunho espiritual, traga uma realidade espiritual sobre a tua igreja. Eu sei, todo culto de ceia isso acontece, mas nesta manhã, Pai, eu quero pedir ao Senhor, ministrei a tua palavra sobre as chaves do reino de Deus, e que esta manhã o Senhor venha validar todos os benefícios do Calvário sobre esta igreja, não somente esta, mas a igreja também da Vila Califórnia, em nome de Jesus. Consagra esses elementos, Pai. Este cálice que representa o teu sangue que foi derramado lá naquela cruz, este pão que representa o corpo do Senhor que foi moído, rasgado lá naquela cruz. Em nome de Jesus. Pode servir os irmãos. Aleluias. Feche os olhos onde você está. Quero que você entronize o Senhor. Amém, irmãos? Vai entronizando o Senhor na sua mente, no seu coração. Oh, Deus. A palavra de Deus diz que você deve fazer isso em memória dele. Todas as vezes que comer deste pão, beber desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comeres esse cálice, comer deste pão, o faz em memória de mim, ele diz. Esse momento agora é o momento de você trazer à sua memória a morte de Jesus. Trazer em sua memória 2000 anos atrás, em que o nosso Senhor foi morto lá naquela cruz. Jesus foi morto naquela cruz. Jesus, ele foi crucificado lá naquela cruz, por mim e por você. Amém ou não amém? Isso tem um peso para a eternidade. Ele falou para você não comer este pão, não beber esse cálice indignamente. Para você não fazer isso sem você lembrar dele. Porque ele diz, faça em memória de mim. Eu acredito que é uma renovação profunda, espiritual da nossa fé. Eu também acredito que a ceia do Senhor traz comunhão, restaura a comunhão, restaura a unidade do corpo de Cristo. Eu também acredito que haverá ativação de cura divina, milagres sobrenaturais, que você não consegue ver a olho nu, mas está acontecendo algo, porque o corpo dele está sendo partido. Ele pegou um pão asmo, sem fermento, um pão redondo. Ele estava na frente de 12 discípulos, olhou para eles e falou assim, este é o meu corpo. Ele não disse, este é um pão asmo, sem fermento. Não, ele disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. E ele pegou aquele pão, está lá em Mateus isso.
Ele quebrou em pedaços e serviu aqueles 12 discípulos. Diga glória a Deus. A minha carne é a que eu darei pela vida do mundo. Ele disse isso. A minha carne é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come desse pão e bebe deste cálice permanece em mim e eu nele. Então, os fundamentos da ceia do Senhor são profundos, espirituais. Ore ao Senhor agora onde você está, curva a sua fronte agora. Eu quero que você ore ao Senhor. Diga: Deus, obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Se não fosse a tua morte, se não fosse a tua crucificação, eu não estaria vivo, eu não estaria aqui, eu não seria salvo. O Senhor me salvou, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. Eu pertenço a ti e eu sou curado, Senhor. Com esse pão levantado em espírito de oração, diga: Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, porque está escrito: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Comei. Vou deixar atrás tudo que passou, tudo que ficou atrás. Olho pra você, vou pra você, seu amor me chama. Levante o seu cálice, diga: esse cálice representa o seu sangue, que me comprou por um alto preço. Diga: esse sangue me salvou. E através do sangue eu recebi a remissão, isto é, perdão dos meus pecados. Diga: não há mais condenação, não há mais culpas, não há mais dedos apontados. Diga: eu sou livre. Aleluia. Bebei todos. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que... Diga glória a Deus. Diga: eu te louvo, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo livramento da minha alma, da minha vida. Diga: eu sou um milagre, por isso eu estou aqui. Já vi esse louvor? Eu sou um milagre, eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Estenda as duas mãos para cá, vamos agradecer o Senhor. Amém? Vamos fazer uma vigília aqui no prédio, vou passar a data para os irmãos. Amém, irmãos? Marcar uma grande vigília aqui de oração aqui no prédio. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu agradeço ao Senhor por esta igreja, por esses irmãos preciosos. Eu agradeço ao Senhor pelo Espírito Santo que esteve conosco e continuou conosco. Eu te agradeço pelo culto de hoje, te louvo. Temos uma semana em que precisamos do teu cuidado, do teu zelo. Portanto, cada um que aqui está, que vão pegar a estrada, dirigir, livra eles de acidentes da estrada, perigos da estrada, guardando a entrada também de cada um dos irmãos, guardando a sua entrada e a sua saída, livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo
seja com todos agora e sempre, no nome de Jesus Cristo. Todos digam. Um aplauso bem forte ao Senhor.